Saudações a todos. Em primeiro lugar, meu muito obrigada à Secretaria de Agricultura do Estado de Tocantins pelo convite para fazer parte da AgroTeams 2020. Meu nome é Ana Carla Prade, eu sou farmacêutica aqui da cidade de São Bento do Sul, Planalto Norte de Santa Catarina. Trabalho no SUS com plantas medicinais e práticas integrativas e complementares. Sou coordenadora do programa Farmácia Viva aqui em nosso município. Minha formação, como eu já falei, é farmacêutica, mas possuo especialização em plantas medicinais e fitoterapia. Me considero uma agricultora urbana, já que a maior parte das nossas plantas são cultivadas em hortas comunitárias dentro aqui da nossa cidade. E não pensem vocês que por ser farmacêutica e trabalhar dentro de consultório, nas unidades de saúde ou mesmo aqui no nosso Centro Municipal de Práticas Integrativas, que eu não coloco a mão na massa. Muito pelo contrário, eu tenho alguns momentos da minha semana totalmente dedicados para o cultivo dessas espécies. Eu trabalho junto com o pessoal das hortas comunitárias, puxo terra, monto canteiro, trabalho com enxada, porque aqui nós trabalhamos com voluntários, né, nas hortas comunitárias, então eu não poderia deixar de fazer a minha parte também, né, e dar a minha contribuição participando ativamente desse processo de cultivo de plantas medicinais aqui. Então aqui todo mundo bota a mão na massa. Bom, como eu falei anteriormente, eu estou muito lisonjeada de participar dessa AgroTeams, né, de 2020 e trazer um pouco da experiência do nosso município com plantas medicinais e farmácia viva. Eu gostaria muito que esse encontro fosse online, né, mas infelizmente nós fomos assolados aí pela pandemia do coronavírus. Mas de qualquer forma, nós fazemos a nossa parte com as ferramentas que nós temos e no momento a digital é a que mais nos aproxima. Eu gostaria muito de estar aí no Tocantins, conhecendo o estado de vocês, mas quem sabe uma próxima oportunidade, né? Bom, a minha palestra que eu vou falar hoje para vocês é sobre qualidade de plantas medicinais, colheita, secagem e armazenamento. Por que eu trouxe esse assunto, né? Quando a gente fala de planta medicinal, a gente precisa se preocupar muito com o produto final que vai chegar àquele nosso consumidor ou nosso paciente. E esse produto final, a gente precisa que ele tenha uma excelente qualidade para quê? Para que ele possua e apresente os efeitos terapêuticos esperados. Quantas vezes a gente não escutou que uma determinada planta medicinal de um lugar funciona, do outro lugar não funciona, que eu comprei daquela marca e funciona, ou enfim, né, daquele local e eu senti mais efeito que no outro. Tudo isso pode estar envolvido, essa qualidade da planta medicinal pode estar envolvida nesses processos pelos quais as plantas medicinais devem passar até a chegada do produto final, que no caso que nós vamos falar aqui é a droga vegetal ou a planta medicinal seca. E o que nós queremos no final das contas quando a gente fala em plantas medicinais? Nós queremos plantas de ótima qualidade e para isso elas precisam ter preservados os seus componentes ativos, ou seja, as substâncias naturais, químicas naturais que as plantas apresentam, precisam ser preservadas desde a parte da colheita. Claro que o plantio também influencia, com certeza, mas aqui nós abordaremos desde a parte da colheita até a armazenagem dessa planta seca, né, já desidratada e na forma de droga vegetal. Bom, antes da gente entrar propriamente na palestra, eu vou falar um pouquinho da história, né, do Farmácia Viva aqui em São Bento do Sul. Nós iniciamos esse programa no nosso município em fevereiro de 2017,
quando a gestão atual resolveu colocar, em conjunto com a coordenação da atenção básica, plantas medicinais e fitoterapia no SUS. Qual foi a nossa primeira providência? Nós fizemos uma pesquisa chamada pesquisa etnobotânica para fazer um mapeamento do uso de plantas medicinais na nossa comunidade. Como que nós fizemos essa pesquisa? Nós fizemos com o auxílio dos agentes comunitários de saúde que empregaram em 3 meses mais de 1.000 questionários nas suas visitas, perguntando para as pessoas quais plantas medicinais que elas utilizavam, qual a forma de preparo, usavam para que tipo de doença, né? Então foi um questionário bastante completo que nós fizemos e deu um mapeamento muito interessante do uso de plantas medicinais e da fitoterapia como uma forma terapêutica aqui no nosso município. Depois nós fizemos um compilado desse resultado e chegamos a um elenco de plantas, né, que a comunidade usava comumente. A partir desse elenco, a gente começou o cultivo dessas plantas de uma forma bem tranquila, né? Nós fomos cultivando essas espécies nas hortas comunitárias, em algumas unidades de saúde e complementamos esse elenco com algumas plantas que nós achamos que teriam um potencial terapêutico interessante devido ao perfil epidemiológico aqui da nossa cidade. Após a formação do horto didático municipal em uma horta comunitária e essa sensibilização da comunidade com o uso de plantas medicinais, nós percebemos como gestão que houve um aumento, um crescimento da procura da fitoterapia como tratamento, né, como uma opção terapêutica por parte dos pacientes. Nós sentimos então a necessidade de passar o Farmácia Viva, digamos assim, a gente sentiu necessidade dele aumentar, dele ir para um próximo nível. O que acontece? O Farmácia Viva ele tem 3 níveis de estruturação e esses níveis foram desenvolvidos pelo professor Francisco José de Abreu e Matos. E um farmacêutico que quem trabalha com planta medicinal referencia ele e referenciará eternamente, né? O que nós fizemos então? Nós iniciamos aqui em São Bento do Sul com o Farmácia Viva tipo 1, né? Que é o cultivo das plantas medicinais in natura, com esse horto didático que nós fizemos com base na nossa pesquisa etnobotânica. Com o trabalho nas unidades de saúde, com as oficinas de plantas medicinais, onde a gente fazia xaropes, pomadas, tudo com a planta in natura. Quando a gente percebeu que havia uma demanda para atendimentos clínicos com fitoterapia e que os pacientes precisavam, cada vez que eu prescrevia, né, por ser fitoterapeuta, prescrevia uma planta medicinal que nós não tínhamos na forma fresca no Farmácia Viva e a pessoa precisava comprar numa casa de chá, uma ervanaria, a gente sentiu a necessidade de distribuir essa planta medicinal na forma desidratada para poder completar esse tratamento que a pessoa veio buscar no Sistema Único de Saúde. Então, iniciou o nosso processo de montagem da nossa ervanaria, que eu vou mostrar para vocês algumas fotos da nossa ervanaria. E essa montagem, essa ervanaria, ela requeria então as plantas, né, desidratadas, armazenadas, de forma um pouco mais sistemática e organizada para poder atender a população nessa sua demanda, né, pelas plantas medicinais, depois que nós inserimos finalmente os atendimentos de fitoterapia no Sistema Único de Saúde. Então, desde 2019, ou seja, desde o ano passado, é bem recente essa construção da nossa ervanaria aqui do laboratório de droga vegetal, que eu chamo, do Farmácia Viva. Desde então, a gente vem adotando e padronizando os nossos procedimentos, né, para que essas plantas que
os pacientes vêm buscar aqui no Farmácia Viva para poder fazer o seu tratamento sejam da melhor qualidade possível. E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui nessa palestra. A gente vai ver alguns pontos referentes à colheita, secagem e armazenamento para garantir então esse produto final de ótima qualidade para que tenha efeito terapêutico e a gente aproveite tudo que a fitoterapia tem, né, para nos proporcionar e que é uma forma, trabalhar com a droga vegetal é uma forma não muito onerosa para o município. Vocês vão ver que as instalações são muito simples, né? E é possível trabalhar com isso de uma forma barata, segura e, claro, sempre primando pela qualidade. Bom, então, para começar com os nossos tópicos, né, que nós vamos tratar aqui na nossa palestra, no momento que eu faço a colheita, alguns pontos a gente costuma cuidar aqui no Farmácia Viva, né? Algumas questões são importantes para que a gente garanta, né, que essa planta vai estar, digamos assim, no seu máximo de produção dos remédios naturais, que ela vai estar produzindo a maior quantidade de princípios ativos. Então, o que nós respeitamos aqui no Farmácia Viva? Nós respeitamos as fases da lua, conforme a parte da planta que nós vamos utilizar. Por exemplo, se nós vamos colher folhas, se nós vamos colher flores, nós damos preferência à lua crescente e à lua cheia. Claro que a gente, muito disso, tem pessoas que falam que não tem comprovação científica, mas nós aqui comprovamos nas nossas rotinas diárias que quando a gente faz a poda na lua cheia, por exemplo, a gente vê aquela planta engordar, que nem a gente diz, né? Ela fica mais cheia, ela fica repleta, cresce a quantidade de folhas dela, né? Ela fica uma planta muito mais sadia quando eu colho as partes aéreas na lua cheia. Quando eu quero que aquela plantinha cresça de tamanho, a gente usa então a lua crescente para fazer essa poda. Quando a gente vai colher raízes, aqui no Farmácia Viva a gente usa o açafrão da terra, cúrcuma longa, usamos também o gengibre, temos também a fáfia, né? O que a gente faz? A gente colhe essas plantas na lua minguante. Se fala que isso faz parte da sabedoria popular, né? A fitoterapia ela é uma forma terapêutica que se baseia muito no conhecimento popular. Então a gente respeita sim as fases da lua para fazer esse processo de colheita, né, das plantas. O período de estiagem também a gente costuma respeitar aqui no Farmácia Viva. A gente costuma esperar um período de 2 dias mínimos para fazer uma coleta. Por exemplo, nós sabemos que a babosa é uma planta que quanto mais dias de estiagem ela tiver na colheita das suas folhas, mais mucilagem ela vai produzir, né? E melhor vai ser a qualidade desse gel que ela tem, que é um gel cicatrizante, né? Aquela mucilagem, aquele gel da aloe vera, que a gente sabe que tem multiusos, né? A Anvisa, ela recomenda para queimaduras, mas nós sabemos também que ela é útil em picadas de inseto, né? Eu digo, uma mãezinha sempre tem que ter um pé de babosa em casa para cuidar das queimaduras, né? Aquelas que têm o privilégio de cozinhar ainda para os seus filhos e cuidar da alimentação, né? E também para essas questões de picada de insetos, cicatrização, é realmente uma planta maravilhosa, né? E ela é chancelada pela Anvisa. Outra questão que nós cuidamos muito é o horário, né, de coleta desse material. A gente prioriza sempre o horário que tem a maior quantidade de princípios ativos, que alguns estudos já apresentaram, né, resultados quanto a isso. Nós vemos assim, por exemplo, que as flores como a calêndula, a camomila, quando a gente colhe elas a partir das 10 horas, quando elas estão totalmente abertas, e a partir das 10 horas da manhã em um dia de sol, a gente vai ter um produto
com um potencial terapêutico bastante superior. E assim, aqui no Farmácia Viva, a gente tem o costume de seguir esse tipo de recomendação. Tem algumas literaturas que já falam sobre isso, são muito interessantes para se ter. Eu acho que não tem um local que trabalhe com plantas medicinais de forma séria que não tenha um acervo literário para poder fazer as suas consultas. E literatura falando sobre horário de coleta, época do ano, isso aí tem bastante material da Embrapa, material da Universidade de São Paulo também, bastante questões sobre esse horário da coleta que é tão importante para a gente otimizar, né, o uso dessa planta com a maior formação, maior produção de princípios ativos. Nós também recomendamos muito e utilizamos muito antes da coleta para assegurar a qualidade desse material vegetal a higiene, né, de quem vai fazer essa coleta, né, quem vai mexer com esse material. Então, assim, higiene das mãos, né, uma higiene, um asseio das mãos com bastante qualidade, né? Nós primamos muito por isso, porque vai ser a base, né, da higiene dessa planta, a higiene de quem for coletar, né? Nós damos preferência aqui no Farmácia Viva para coleta manual, né? Primeiro porque nós não temos uma quantidade muito grande de plantas, né? Nós não temos um estoque muito grande de droga vegetal. Como nós só distribuímos para a população via receituário, com prescrição, se a pessoa não chega aqui no Farmácia Viva e pede uma planta medicinal para usar sem orientação nenhuma, que nós primamos com a planta medicinal como realmente um medicamento, né? Um aliado terapêutico importante, e a gente não quer deixar isso de uma forma que a pessoa venha aqui e tome sem orientação. Não é essa nosso propósito como Farmácia Viva. Então, nós damos preferência sempre aqui para coleta manual, já que não é uma grande quantidade de planta a ser desidratada. Vocês vão ver que o estoque não é muito grande. É possível que seja feito da forma manual, né? Tanto nas hortas comunitárias quanto nos locais onde a gente faz a coleta, que nós temos alguns locais de área aberta, né, que são locais de áreas de preservação ambiental. Isso dá uma outra palestra, que nós temos um programa aqui, o PSA, que é um programa de serviços de pagamentos, um programa de pagamentos por serviços ambientais, no qual o Farmácia Viva faz uma intersecção. Nós podemos ir nesses pequenos proprietários, fazer coletas de algumas espécies nativas, como a Marcela do Campo, né? E também lá a gente plantou espinheira santa, plantou aroeira, algumas espécies nativas arbóreas, para ajudar a preservar o leito do rio que passa nessas. Mas isso aí para um outro momento. Mas então, quando a gente vai também fazer essa coleta, nós temos esse cuidado, né, de fazer essa coleta com higiene, levar um material limpo para colocar essas plantas ali, essas partes de plantas, né? Então a gente tem todo esse cuidado com a higiene. E outra questão bastante importante referente à coleta, para a gente procurar manter a qualidade do produto final, né, que é a nossa droga vegetal, a planta medicinal desidratada, é minimizar o tempo entre a coleta e o início do processo. Bom, para iniciar o processo de secagem, o ideal é que nós não misturemos espécies dentro da desidratadora. Ou, se for necessário otimizar o espaço, que nós sejamos muito criteriosos, né? Às vezes a gente coloca uma espécie muito aromática com uma espécie que não tem tanto aroma, e dentro da desidratadora a gente pode acabar contaminando, né? Fora isso, muitos princípios ativos são voláteis, como eu falei para vocês, e com o calor eles evaporam,
né? Até por isso que a secagem da planta medicinal não deve passar de 55 graus, né? Para a gente ter um produto realmente de boa qualidade, preservando o máximo possível esses componentes voláteis que possuem potencial terapêutico, né? Então a gente tem que cuidar nessa distribuição aí das plantas, o que a gente for utilizar, o que a gente for secar, justamente para não haver essa contaminação que a gente chama em farmácia de contaminação cruzada, né? Então priorizar sempre, se possível, uma espécie por vez na hora da desidratadora. Eu sei que vocês estão num local que é bastante quente, diferente aqui do meu estado. Na minha cidade, a gente está, como eu falei para vocês, a 800 metros, quase 900 de altitude, é um clima muito úmido, eu preciso ter um controle bem importante desse processo de desidratação da planta, para que não fique resíduo de umidade, porque se ficou umidade na planta e ela for armazenada, eu posso ter uma contaminação, uma degradação dos princípios ativos ou dos remédios que tem nessa planta aí. E um exemplo bem importante da importância da correta desidratação é no caso do guaco, né? O guaco, se nós fizermos uma armazenagem dele, se nós guardarmos o guaco úmido, ele vai mofar, e mofando ele forma dentro dele um princípio ativo que tem um potencial anticoagulante muito severo. E pessoas que já utilizam esses medicamentos, se utilizarem, podem ter aí efeitos hemorrágicos. Então a gente tem que ter alguns cuidados, são interessantes de serem pesquisados, né? O guaco é um exemplo bem comum dessa questão da secagem, da importância da secagem total da planta, não guardar ela úmida, né? Pode formar inclusive compostos tóxicos. Bom, aqui depois eu vou passar para vocês um pequeno vídeo mostrando a nossa desidratadora. A desidratadora que nós desenvolvemos aqui foi com o auxílio do Senar, né? Um capacitador do Senar veio aqui e eu assisti o curso dele e montei com a minha, digamos, de uma forma autodidata, a nossa desidratadora artesanal. Não há na legislação nenhuma obrigatoriedade da desidratadora ser de aço inox ou algum material, ou mesmo obrigatoriedade dela ser uma desidratadora industrial. Então, baseados nisso, nós fizemos a nossa própria desidratadora, que é uma desidratadora de fácil limpeza. Ela já está numa sala onde ela é toda azulejada, vocês vão ver, né? E eu coloquei um dispositivo ali de controle de umidade e temperatura, que são duas coisas que aqui para mim são muito importantes, né? Para eu conseguir controlar ao longo de todo o processo a umidade e a temperatura desse material que eu estou desidratando. E posso dizer para vocês que a nossa desidratadora, apesar de ser bem artesanal, ela mantém a temperatura entre 45 e 55 graus, conforme a temperatura que eu coloco ali no meu ventiladorzinho. Depois vocês vão ver que é um ventilador bem daqueles aquecedores, né? Que aqui no sul tem bastante para vender e não é caro, é no máximo R$100. E eu consigo, com essas duas velocidades que eu tenho nesse ventilador, ficar entre 45 e 55 graus. Então eu mantenho uma temperatura ideal. Todo esse processo, aqui no Farmácia Viva nós registramos. Nós temos um registro cada vez que eu ligo a desidratadora, eu faço a anotação, né, dessa temperatura e dessa umidade como parte do controle de qualidade. Eu acho que anotar os processos é tão importante para qualquer método produtivo, né? Seja aí no interior, no local em que não tem acesso ao computador, você pode ter um caderninho e anotar todos os procedimentos que você fez com a sua planta. No momento que você apresenta isso para uma pessoa que está interessada num produto de qualidade, você investir nisso, mesmo que de forma mais simples, te traz uma confiança, te traz uma credibilidade daquilo que você quer entregar
né? Seja para o seu cliente, para o seu paciente, para quem você estiver trabalhando ou, enfim, vendendo ou distribuindo esse material, né? Então, eu vou passar para vocês o vídeo da nossa desidratadora mais tarde, fiz com algumas fotos para vocês perceberem como que funciona. A questão, enfim, do armazenamento, né, que é o último tópico da nossa pequena palestra, é muito, muito importante. O que acontece? Quando você tem, depois que você passa pelo processo de coletar, de dividir, limpar o material, fazer a redução do tamanho do material vegetal, colocar para secar, enfim, você vai chegar no processo de armazenamento. Uma das principais coisas que inicia o processo de degradação, o que seria isso, né? De diminuição da quantidade de princípios ativos de uma planta medicinal é a luz, né? Então, quando a gente acaba de desidratar uma planta medicinal, a gente tem que esconder ela da luz. Aqui no Farmácia Viva, nós optamos por usar uns potes de PVC, pequenos containers, onde a gente coloca a nossa planta ali. Pode ser de PVC, um PVC mais resistente, pode ser um material que tenha um isolamento de ar, né, que seja mais competente do que um fardo assim de frutas, né, aquelas sacolas que a gente muitas vezes vê o pessoal guardando planta medicinal seca, que é toda furadinha de tela. Aquilo não é o melhor material, porque entra umidade, né, entra calor e entra a luz, que são os 3 fatores que alteram bastante a composição dessa planta medicinal já desidratada. Isso é muito, muito, muito importante, a gente tirar a planta essa nossa droga vegetal, desses agentes aí que vão levar a redução do nosso potencial terapêutico, né? Outra questão que nós colocamos, sempre quando a gente coloca, quando a gente armazena a nossa planta medicinal aqui no Farmácia Viva, a gente sempre identifica muito bem essa planta. Se a gente vai falar de identificação botânica, de controle de qualidade, talvez esse seja o primeiro ponto, né? Que é a identificação da planta medicinal. Porque quando a gente fala em fitoterapia, não tem, isso é parecido, eu acho que não tem, é ou não é, né? Porque você pode estar aí num limite entre fazer bem a uma pessoa e intoxicar ela efetivamente. Então, o que a gente faz aqui? Nós identificamos, né, esse pote de PVC, que eu vou trazer um aqui para vocês para mostrar. A gente identifica com o nome da planta, com o lote dela, data de fabricação, data de validade. Então, são coisas muito importantes que devem ir, porque quando a gente está trabalhando com muitas espécies e às vezes a gente tem vários lotes de uma mesma planta. E como é que eu vou saber qual é o mais antigo, qual é o mais novo, né? Até para eu ter um comparativo de qual desses lotes. Que engraçado, esse lote aqui que eu coletei nessa horta, o pessoal fala que tá melhor do que o lote que veio da outra horta, ou a pessoa sentiu diferença. Tudo coisas que a gente precisa anotar. Quando a gente trabalha com produto natural, um dos grandes problemas é a padronização. Quando a gente fala de padronização, dificilmente a gente vai ter um material exatamente igual ao outro, né? Então, assim, é o nosso calcanhar de Aquiles? De certa forma, trabalhar com planta medicinal é tentar correr atrás sempre do produto cada vez mais parecido um lote com o outro, para que eu consiga manter essa atividade, consiga manter esse efeito terapêutico. Quanto mais eu conseguir reproduzir todo o processo, toda a cadeia, melhor eu vou ter essa planta e mais padronizado será esse meu produto final. Então, eu trouxe aqui para vocês verem esse pote que eu falei para vocês que a gente usa.
Olha, é um pote de PVC, um PVC de melhor qualidade, totalmente preto. Aqui ficam as informações, né, que eu havia comentado, onde a gente coloca o nome da planta, pode-se colocar também o nome comum quando há mais pessoas trabalhando, né, para que não haja confusão, isso é bem interessante. Colocar a data de fabricação, a validade, a localidade, porque muitas vezes quando eu vou dispensar a planta ali no local onde a gente entrega, eu preciso fazer o meu rótulo, né? E eu tenho que colocar essa informação no rótulo. Então, quando ela tá aqui, ela fica de fácil acesso. Eu já sei que aquele lote, eu não preciso ir lá abrir o meu livro de lotes para saber de onde é que veio esse lote aqui, né? Então, aqui eu também coloco os registros de controle de qualidade. Cada vez que eu venho verificar qual é o estado dessa droga vegetal aqui, eu anoto a data que eu fiz essa avaliação. A gente faz isso mensalmente. Mensalmente eu venho no lote e verifico como que ele está, né? Como que está essa planta para saber se eu posso continuar usando, se dentro daquele prazo de validade que eu estabeleci para ela, ela continua sendo utilizável ou não, né? Algumas informações que a gente precisa ter nesse lote, que aqui a gente preza muito quando a gente abre um lote de uma planta. O que é isso? O que é abrir um lote de uma planta? Eu faço uma coleta, né, de uma determinada espécie, venho para o Farmácia Viva, faço todo esse procedimento e isso me gera um lote. Quando eu vou fazer um outro procedimento, quando eu vou fazer uma outra coleta da mesma espécie, ela vem para o Farmácia Viva, eu faço todo o procedimento e isso gera outro lote, né? Então são lotes diferentes. Para cada planta, nós fazemos uma ficha, né? Uma ficha que é o lote daquela planta, que não é só escrito ali. Esse lote ele tem uma série de informações que são descritas, né? Por exemplo, o local onde essa planta foi coletada. Aqui nós usamos a erva baleeira, não sei se vocês usam aí. A erva baleeira, ela tem, acho que em todo o nosso litoral, né, um anti-inflamatório maravilhoso, além de ser um tempero delicioso também, mas a erva baleeira a gente usa aqui, a gente desidrata a erva baleeira. E nós, como eu tô em altitude, né, num local úmido, apesar de eu ter a erva baleeira como didático para as pessoas virem e conhecerem a erva baleeira, a planta, eu não tenho ela aqui como para produção, porque aqui na altitude ela não vai ter os mesmos princípios ativos do que na beira da praia, que é onde a gente encontra ela naturalmente. Então eu vou coletar. Eu vou até um costão, aqui eu tô a 80, 60 quilômetros da praia, né? Então eu desço a serra e vou nas praias ou em Florianópolis, enfim, e faço essa coleta da erva baleeira. No momento que eu encontro um arbusto e que eu faço essa coleta sustentável, sempre pensando em não exaurir essa planta, não tirar todas as folhas, né? Tirar apenas aquilo que é necessário ao Farmácia Viva, eu faço uma leitura de GPS, né? Claro que isso não está em nenhum local que necessita. Você pode dizer, olha, coletei na praia, Costão Sul, parará, né? Isso aí não, ok, mas eu prefiro fazer essa leitura com o GPS para saber exatamente onde estava essa espécie que eu colhi. Essa informação, ela vai para o meu relatório do lote. O que é isso? É uma forma de qualidade, é uma forma da gente ter todas as informações possíveis dessa planta. Tanto para que, se for uma planta maravilhosa, né, que os pacientes me trouxerem um resultado fantástico com ela, quanto como uma planta que apresentou algum efeito não indesejado e eu posso aí me reportar, né, para as questões de farmacovigilância e do nosso próprio monitoramento dos lotes e do que está acontecendo com o que nós produzimos aqui no Farmácia Viva. Outra questão que a gente coloca bastante é o tipo de irrigação. Isso também é importante, é uma informação que a gente usa. Se é irrigação
se ela é da água da chuva, se ela é de uma cisterna, se ela é água tratada, que não é o ideal, né? Mas enfim, a gente sabe que nem sempre, não tem localidades que tem que utilizar água tratada mesmo, né? Então a gente sabe dessas que nem todo mundo é contemplado com um volume de chuva que dê para fazer essa irrigação das suas hortas, não sabemos disso, mas é uma informação importante de estar presente, né? Eu vou colocar aqui, vocês vejam aí esse exemplo de ficha, né? Ficha agronômica que a gente chama, e essa ficha agronômica ela vai nesse relatório de controle de qualidade. Outra questão que a gente considera também é se a planta ela é cultivada ou ela é espontânea. Isso também tem que ter no lote. As nossas alcachofras são cultivadas, a nossa erva baleeira, a nossa marcela, a nossa pata de vaca é espontânea, são plantas que não são cultivadas, né? Então essas coisas, essas informações são importantes de se colocar num lote para que você consiga rastrear toda a cadeia aí produtiva dessa planta medicinal. O tempo de secagem também é uma informação que a gente coloca no nosso descritivo de lote, a temperatura durante o processo, esse monitoramento da temperatura é importante para assegurar, como eu falei anteriormente para vocês, essa secagem completa da planta, né? Isso é uma questão que influencia bastante. E, claro, as condições de armazenamento, né? Onde é que eu vou armazenar? Armazenei aonde? Armazenei em saco plástico, envolto papel pardo? Ou coloquei no pote PVC, coloquei em pote de vidro, né? Essas coisas são importantes. A rotulagem, né? Como eu falei para vocês, também é muito importante, tanto do local em que vocês vão armazenar aquele lote inteiro, quanto o rótulo que vai ser colocado nessa planta medicinal que vai chegar para o paciente ou que vai chegar para essa pessoa que vocês vão vender esse lote. Informações importantes têm que ir nesse rótulo, como, né, por exemplo, aqui nós para o Farmácia Viva, nós precisamos colocar o CNPJ, nós precisamos colocar o nome científico da planta, os nomes comuns, a data de fabricação, que é a data de fabricação da planta é o último dia da secagem, né, onde a gente armazena ela, é a data de fabricação. Se terminou o processo de secagem, inicia a data de fabricação dessa planta. A data de validade, que também é um fator interessante, dá mais uma palestra, isso, né? A gente coloca a forma de uso. Geralmente ela pode ir tanto no rótulo quanto ela vai na prescrição, como no nosso caso, mas nunca, pessoal, nunca colocar no rótulo de uma planta medicinal para que ela serve. Nós não podemos fazer isso, apenas em medicamentos fitoterápicos em que os estudos lá comprovaram a atividade desse produto, né? Então eu não posso pegar um lote de planta medicinal e vender ele dizendo que ele é antialérgico, anti-inflamatório, parará, parará, parará. Infelizmente a gente não pode fazer isso, por mais que a gente saiba para que serve. Bom, pessoal, com relação ao prazo de validade dessa droga vegetal, da planta medicinal seca, a gente vai ter uma variação de tempo aí conforme a espécie que está sendo utilizada, a espécie que a gente está desidratando. Essas espécies mais aromáticas, que tem uma quantidade de óleo volátil mais acentuada que a gente sente no aroma, tipo um manjericão, um alecrim, um poejo, né? Essas plantas realmente aromáticas, a gente dá um prazo de validade menor, até 4 meses. Aqui no Farmácia Viva nós não pulverizamos a droga vegetal, a gente não transforma em pó, a gente dispensa na forma da folha mesmo, né? Claro, reduzido o tamanho dela, mas a gente dispensa ela na forma inteira, digamos assim. Ao nosso ver, e de tudo que nós viemos pesquisando ao longo desses anos aí, a gente pode perceber que
Quando pulverizada, a droga vegetal perde muito do sabor e perde também esses princípios ativos que são mais sensíveis, né? Tanto a luminosidade quanto a temperatura. Então a gente tem essa preferência aí por deixar realmente a planta inteira. Quando a gente fala de folhas coriáceas, folhas que são mais duras, a gente dá um prazo um pouco maior, que não tem esse material aromático tão pronunciado, como é o caso da espinheira santa, como é o caso da carqueja, da pata de vaca, essas plantas que são mais regionais aqui, mas eu acredito que tenha pelo Brasil todo essas espécies aí também, que tem um excelente potencial terapêutico, né? Bom, pessoal, então assim, como vocês viram, né, aqui nas nossas considerações finais, acho que eu até já passei um pouco de 30 minutos, para garantir um produto de qualidade, nós precisamos estar atentos às diversas etapas do processo, né, dessa cadeia aí de plantas medicinais. Seja numa indústria ou num canteiro de plantas medicinais, cuidar do que estamos efetivamente realizando e manter um padrão das ações nos levará a bons resultados, né? No caso das plantas medicinais, será um produto final de excelente qualidade, que apresentará as características que nós procuramos quando nós queremos um produto para tratar da nossa saúde, que é qualidade e eficiência, né? Esses dois fatores, eles refletirão em um excelente produto que terá muito valor final agregado, né? Então, o que eu quero dizer isso? Que tanto valor terapêutico, né, de ter realmente uma ação terapêutica que funciona, que dá certo, que realmente trata, né, as doenças, quanto nesse valor agregado, valor de comércio, valor de mercado, né? É muito diferente eu vender um produto que tem todo um processo de controle de qualidade, desde lá do plantio, do tipo da compostagem que está sendo feito, do tipo de plantio que está sendo realizado, né? Aonde, o local, quando todos os critérios são levados em consideração, eu vou ter um produto de melhor qualidade que com certeza eu vou poder agregar mais valor na hora que eu for negociar ele. A gente sabe que o mercado de plantas medicinais não é muito fácil, ele é muito trabalhoso e as pessoas costumam pagar pouco, né? Mas talvez a gente modificando esses padrões e realmente mostrando que há um trabalho sério por trás disso, que há um controle de qualidade por trás, para quê? Para que essa planta tenha o máximo do efeito terapêutico, eu acho que é importante, né? Acho que isso aí faz toda a diferença. Eu espero então que essa pequena palestra tenha alcançado o objetivo de trazer a vocês um pouco dos nossos cuidados aqui com a qualidade das plantas medicinais, e que se por acaso, né, vocês ainda não estejam aplicando esses cuidados, alguns desses cuidados e essas informações que eu passei aqui, inspirem vocês a pesquisarem, a irem atrás de procedimentos, padronizarem os seus procedimentos, para que a gente tenha aí uma cadeia produtiva de plantas medicinais com cada vez mais qualidade agregada, né? Eu vou deixar aqui na tela o meu e-mail, né, meu endereço de contato, meu WhatsApp. Digo, meu WhatsApp já é do povo, não tem problema compartilhar. E eu gostaria de desejar a todos um ótimo evento e sintam-se abraçados. É um prazer estar aqui trazendo um pouco do meu conhecimento para vocês. Grande abraço. Pessoal, como eu havia falado para vocês, segue aqui algumas imagens do Farmácia Viva, nossa ervanaria. Aqui é a entrada principal, né, com as salas. Reparem que nós temos uma sala para paramentação, né, para colocar os materiais EPIs. Aqui a nossa desidratadora super artesanal, como eu havia comentado com vocês. Um processo bem simples de ser construído, que faz uma planta medicinal de excelente qualidade, produto final. Aqui nosso termohigrômetro, onde nós fazemos a medição de umidade e temperatura,
com os devidos registros desse processo. Essa aqui é a nossa sala de pesagem e armazenamento de plantas medicinais já seca e os potes, né, que eu havia falado para vocês, identificados. A nossa sala de manipulação de material vegetal e algumas imagens aí de trabalhos, né, nossas plantas, trabalhos que nós realizamos junto ao Farmácia Viva.